Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Número não sei qual. Também não sei. Dudinha, atualiza aí na tela pra gente. Qual é o número deste episódio? Que nós precisamos saber, porque a gente não tá sabendo. Acho que a Duda edita e fala assim, meu Deus, 2 perdidas. Quando que elas vão melhorar? Nunca. Resumindo, nunca. É daqui pra pior. E aí, vocês estão bem? Já estamos no mês 5, hein? Meu, passou voando. O que foi Daqui isso? a pouco a gente foi tá no meio do ano. Vocês já foram 2025. treinar? Aquelas loucas. Não, hoje a Nubia, ela Já tá botando. assim, ó. 365 dias no ano. Ela foi treinar hoje às 5 da manhã pela primeira vez na vida. E eu tô muito fitness hoje, vocês me dão licença. E amanhã ela vai de novo, prometeu. Ó meu bookzinho. Posso já aproveitar que eu já tô aqui Ixi, falante depende. e fazer o meu minuto da blogueiragem? pode. Por favor, Tudo porque certo. passa ano, vai ano, chega no meio do ano e a gente continua fazendo esta parte que particularmente eu amo. Por quê? É a parte onde a gente conta pra vocês. Quase engasguei agora. Vai ano, entra ano, e a Nubia continua engasgando e tossindo durante o episódio. Que é a parte onde a gente conta pra vocês sobre as nossas redes sociais, sobre o nosso formulário e que também a gente pede pra vocês se inscreverem no nosso canal, pra vocês compartilharem o nosso podcast com mais mulheres, pra que a gente consiga aumentar essa rede de motivação. Então, que o episódio que você assistiu, se você lembrar de alguém, acha que essa mulher precisa ouvir alguma palavra, alguma dica. Ou estar aqui. Corta pra você assim, ó. Muito bom. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Então, compartilha, se inscreva, certo? Toda terça, estamos aqui às 8 horas. Poderia ser todo dia, né? Imagina? Poderia. Mas nós estamos todo dia no Instagram. Boa! Então lá você pode acompanhar os cortes, os melhores cortes daquele episódio da semana. Exatamente. Às terças-feiras, 8 no YouTube e todos os dias no Instagram, lá no finalzinho da noite. Você pode acompanhar os melhores cortes. E vamos falar sobre a nossa convidada? Estão preparadas? Pois se preparem. Ó, essa convidada, ela foi inscrita pelo marido. Gente, olha isso, que sensacional. O marido dela inscreveu ela lá no nosso formulário e contou toda a história dela pra gente. E a gente ficou assim, ela precisa estar aqui, como assim? E aí, a gente bem cara de pau, chegou nela e falou, vamos contar essa história maravilhosa e linda que você tem pra compartilhar? Ela aceitou e ela está aqui na nossa frente. Com vocês, Denise! Seja Ai, muito que bem-vinda! Obrigada! Pois é, minha marido me colocou nessa, né? Ai. Mas agradeço muito o convite por vocês terem me convidado, aceitado a sugestão dele, né? Claro, A gente foi amou. muito legal. Foi. E assim, ele foi, gente... Ele escreveu com tanto amor, sabe? Parecia mesmo nas palavras que ele usou. E ele deixou 3 opções de tema. Foi assim, Foi incrível. preciso. Ele deixou tudo pronto. Completo. Ele deixou tudo pronto. Super organizado como ele é. Saulo sendo Saulo, né? Boa. Aí, ó, tá vendo? E já vamos começar então, né? Falando do tema. Que o tema é a paz em meio ao caos, certo, Dê? Certo. E é isso mesmo que eu estou vivendo. E a minha história começou lá em 2019, sobre esse tema em específico. Começou em 2019, quando eu fui diagnosticada com câncer. E nesse momento de diagnóstico, eu estava vivendo uma transição profissional. Na verdade, eu vou contar um pouquinho o que eu estava fazendo e como foi a minha descoberta nesse momento, né? Eu sempre trabalhei no comércio e o meu esposo também trabalhava numa empresa. E nós tínhamos o sonho de tocar nosso próprio negócio. Tínhamos esse desejo, mas nunca por questão, né, momento financeiro, organização, a gente não conseguia colocar isso em prática. Mas ele tinha uma empresa paralela ao trabalho dele e um sócio dele que tocava para ele, né? Até que, em 2018, apareceu uma oportunidade de eu realmente seguir esse sonho, né? Tipo, de largar meu trabalho e focar no nosso negócio. E uma moça que trabalhava com a gente no departamento de RH pediu a conta. E aí o Saulo falou, Denise, não tem quem coloque, quem substitua ela, é você. É você. E eu falei, meu Deus, e é uma área que eu desconhecia. Área de departamento pessoal, fechamento de folha, declaração,
E eu zero conhecimento dessa área, né? E o Saulo falou, não, você é capaz, vai lá. O Saulo sempre é assim, foi assim comigo. Me motivando, me colocar pra frente, ó, aqui estou, né? Por conta dele. Mas ele sempre foi, vai lá, você consegue. E eu tenho esse defeito de me achar que, pai, eu não consigo. Sabe assim, acho que é um dos meus defeitos. E ele sempre acreditando em mim, ele vai lá, você consegue. E fui encarar esse desafio. E aí, nessa transição de correria, aprendendo a lidar com o novo trabalho, trabalhando demais, eu ficava até tarde no trabalho. Para vocês terem uma noção, minha mãe morava perto do meu escritório na época, e eu não tinha tempo de ir lá falar com a minha mãe. Então, aqui que eu estava no trabalho. E foi em meio a esse caos, né, de trabalho, de aprender de novos desafios, que eu descobri trabalhando um inchaço no pescoço. Eu levantei assim a mão para tocar na minha correntinha e percebi um inchaço no meu pescoço. Um inchaço considerável, Era assim? uma levantadinha, um inchaçozinho, assim, não se via, só se sentia. Eu coloquei a mão, vi que não era tão fundinho, não tava ali aquele inchaço. E quando eu percebi aquele inchaço, eu me assustei. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí até comentei com o pessoal que estava comigo ali, aí a moça que trabalhava falou, não, deve ser estresse, você tá trabalhando muito, porque eu tava cansada, né? Focada no que eu tava fazendo ali, você tá cansada, você tá estressada, não, deve ser estresse, o Saulo falou pra mim, né? E aí ele deve ser mau jeito de travesseiro, você dormiu de mau jeito. Eu falei, é verdade. Larguei pra lá. E aí tá um dos primeiros ensinamentos que eu tomei como lição ali pra mim. Porque nosso Deus faz tudo tão perfeito, nosso corpo ele apresenta sinais quando algo não tá legal. Meu corpo manifestou uma reação ali, um sinal de que algo não tava legal, e eu simplesmente ignorei, eu não fui atrás. Não fui no médico, porque não doía, não sentia nada. E não assim, associei aquele inchaço com algo mais sério. Achei que realmente ia passar, né? Vai desaparecer. E as pessoas também, quando vão falando, vão validando a nossa... Isso, que nós tava achando que não é nada mesmo, então não é nada. Sim. Ignorei. E fui no médico depois de 2 semanas, 3 semanas, sei lá quantas semanas foi. Mas demorei ir no médico. E só fui porque naquele tempo também eu estava com planos. Eu sou casada já há um bom tempo com o Saulo. E nós não temos filhos. E tínhamos planos de engravidar, né? Então, mas é como diz aquele versículo, né? Que o homem pode fazer planos, mas a palavra final é de Deus. A resposta certa é Ele que dá. Então, eu fazia planos. Eu tinha os meus planos, eu e o Saulo. Mas aí o Saulo preocupado comigo, a gente tá nesse sonho de engravidar, ele falou, Denise, vai no médico, vê o que é. Ele insistiu comigo e eu fui no médico, no pronto-socorro mesmo. E depois de um dia de trabalho, eu nem queria ir, ele insistiu, ele vai no médico. Falei, vamos no médico. E fui no médico. E aí chegou lá, eu já percebi no rosto do médico uma certa, assim, preocupação. Ele se levantou, me apalpava, né, me examinava, saía da sala para perguntar para outro médico uma opinião, voltava. E eu, meu Deus. Aí ele me encaminhou para alguns exames, me encaminhou para o médico especialista. E aí esse médico especialista pediu a biópsia. Foi onde eu tive o diagnóstico do câncer. Quantos anos você tinha, Dé? 35 anos. Foi em 2019. Foi em 2019. Descobriram câncer com 35 anos. 35 anos. E aí, como é que foi? A partir daí, desesperador. Chegou como uma bomba, realmente. O chão se abre, assim, eu não esperava. E aí, a forma que o médico me abordou ali, ele foi bem frio comigo. Ele olhou, eu já estava preocupada, Poxa. né, com aquele inchaço, e, né, com a expectativa do que seria aquele inchaço. Aí ele olha pra mim friamente, assim, olha, Denise, a notícia que eu tenho pra te dar não é boa. Esse inchaço que tá no seu pescoço é uma metástase de um câncer primário. Então, esse aqui já não era um câncer primário. Ele falou assim, você precisa sair daqui logo, procurar um hospital, fazer novos exames, para você encontrar onde está esse câncer primário, para você iniciar o tratamento. Aí eu tava com a minha mãe, com o Saulo junto comigo, Meu Deus. e em meio àquele desespero eu só sabia chorar. Mas Deus, como é maravilhoso, lindo, né? Eu sou muito assim, regada e cercada por pessoas de fé, né? A minha família, a minha mãe, o meu esposo. Faço parte de uma igreja também, sou evangélica. E tenho pastores, tenho irmãos em Cristo que ali me auxiliaram nesse processo todo. E antes de eu chegar nessa consulta, o doutor... eu fui até o meu pastor para pedir oração, porque eu estava angustiada, aflita. E ele me falou, meu pastor falou, Denise,
você não vai reclamar agora diante desse diagnóstico. Independente do que você for ouvir do médico, você vai ouvir notícias boas, se você vai ouvir notícias ruins, você vai dar glória a Deus. Glorifica a Deus, Denise. E aí, quando o médico me falou aquilo, né, que eu tava com câncer, que era uma metástase, eu realmente... o chão se abriu. Mas assim, eu sei que quando a gente crê, a gente entrega a nossa vida, a nossa confiança, deposita em Deus, Deus ele vai abrindo o caminho, né? Então eu ali fraca, pela minha força, já teria morrido ali, né? E aí a gente começou a lutar nesse sentido, de fé em fé, né? Vendo o agir de Deus, não pela capacidade humana, mas pela força de Deus. Eu ia na força dele. E assim, eu e toda a minha família, a gente seguiu em frente. Saímos de lá, fomos fazer novos exames para procurar o câncer primário. E aí, aquele medo, né, que toma conta da gente, porque na minha cabeça, se aqui era uma metástase, o que eu pensei? Eu falei, já tô toda tomada. Falei, já, morte pra mim. Que quando fala metástase, a gente já tipo, nossa. Morte na certa. E a minha falei, é cemitério. Eu só enxergava cemitério na minha cabeça, sabe? Aquilo que era colorido, as ruas mesmo, eu olhava pra janela do carro assim, eu não enxergava vida mais. Eu só enxergava a morte pra mim. Caramba. Diante daquele diagnóstico. Eu não queria... Mesmo um conselho que se antecede, é tão difícil, muito, né? muito, É tão muito. difícil ali no momento do desespero, você dar glória a Deus, e né? muito difícil. E assim, que você vê que não é pela força humana, né? Eu resolvi obedecer, escolhi seguir esse caminho de confiar, de depositar a minha fé em Deus, que eu sei que ali eu não sabia o que eu ia enfrentar dali em diante. Sabia que era uma metástase, mas não sabia onde, como ia ser, né? Que tratamento ia ter que enfrentar, quanto tempo ia durar, né? O que eu ia passar, se eu ia passar. Então, era um monte de dúvida, sabe? Mas eu decidi confiar. Escolhi glorificar a Deus nesse processo, já no início. Então, eu fui muito abençoada de ser ali ensinada como seria o meu caminho, né? Uhum. Tipo assim, não vai ser fácil, né? Então, Deus já me mostrou que não ia ser fácil, Denise, ó. Não vai ser fácil. Mas confie em mim que eu vou estar com você. Vai dar tudo certo. E é nesse caminho que eu e minha família fomos. Porque não é só eu. Eu estava com a doença, mas a minha família inteira, meu esposo, o Saulo foi e é um guerreiro também junto comigo, a minha mãe, as minhas irmãs, tenho 3 irmãs lindas também. E esse processo todo fortaleceu a gente, né? E eu creio que Deus permite essas coisas pra gente reorganizar a nossa vida. Com certeza. Então, pra priorizar coisas que eu não priorizava. Então, Deus realmente, eu vejo como um ensinamento, sabe? E hoje eu glorifico a Deus por tudo que eu vivi, porque Deus me moldou. E eu falo que antes eu só existia, e hoje eu vivo. Então é muito diferente. É uma Denise antes do câncer, e uma Denise depois do câncer. Foi fácil? É fácil? Não é fácil. Mas quando tem Deus, eu falo. A Lilian me perguntou, né, Dê, sobre o tema que você quer colocar. Eu falei, gente, não tem como eu falar da minha história sem colocar Deus, porque é dele, é por ele, sabe? Assim, tudo, e eu estou aqui por ele mesmo. Fora que teve algumas complicações também depois disso tudo, né? E descobriu onde era esse... Descobriu, e era um câncer de mama. Estava avançado já, não estava no início. Nossa, como ele é comum em mulheres jovens, né? E hoje em dia muito mais. Eu falo que a minha alimentação nunca foi... Não que foi esse o motivo, né, da doença, tudo. Mas a minha alimentação era muito ruim, mudou também a questão da alimentação. Mas hoje o índice de mulheres com câncer tá aumentando infelizmente, tá aumentando cada vez mais. Por isso a importância das mulheres fazerem o exame, né, logo cedo. Mas aí que tá outra questão. Eu tinha 35 anos na época e sempre fui no médico para fazer os exames da mulher, ginecológico, né? Mas só que por ser menos de 40 anos, eu nunca fiz mamografia, nem ultrassom. Que aperta, né? Eu nunca... Geralmente é indicada para mulheres a partir de fez 50 anos. 40 para mais. 40 mais. Eu acho que, se não me engano, só quando eles realmente... Então, mas aí já é tarde, não é? Não devia ser. Eu nunca fiz. Pode ser que... Aí, ó. Eu também nunca fiz. Tá sempre vendo? aquele exame de toque. né? E eu sempre em casa, também no banho, eu sempre tinha esse hábito. E regradinha, anualmente, eu marcava meu ginecologista, Papa Nicolau, né? E o médico no consultório me examinava, me apalpava. Ai, gente, que exame desconfortável. Nossa, e quando é um homem, então? Meu Deus. Quando é homem, médico homem, né? Nossa, meu Deus, terrível. Deus é mais, né?
E ele sempre fazendo, e nunca, não tinha nódulos, gente. Eu não percebia nódulo na minha Ô, Dei, mama. você não tinha nenhum sintoma físico? Zero. Além do inchaço? Só o inchaço. Zero sintoma. E de Por quanto isso que tempo? tá. Descobriu de quanto tempo era esse... Eles não me falam, só sei que tava no estágio 4, 3 ou 4. Tava Nossa, já avançado. tava Tava avançado já. Porque como eu não percebia, e ele só foi visto, o nódulo, na ultrassom da mama. Nem na mamografia pegou. Tanto que a médica, quando viu, eu tinha biópsia. Ui, perdão, corta. Tá bem. Eu tinha biópsia. Ninguém viu. Eu tinha biópsia que comprovava o câncer, né? Que era a biópsia do pescoço, que eu tinha um câncer. Mas aí, quando eu fazia a mamografia, dava perfeita. Ainda a médica, mas tá perfeita. Aí, tanto que a médica falou assim: a gente vai por etapas. É como eu não sabia onde era o câncer primário ainda, então a médica falou assim: ó, a gente vai por etapas, por órgãos. Vamos ver primeiro a sua mama. Se não achar na mama, a gente vai achar o estômago. Se não for estômago, vai achar por intestino e vai me investigar, vai me vasculhar. Mas aí, logo no primeiro órgão, que foi a mama, que eles foram investigar, aí começaram pela mamografia. Na mamografia perfeita, não tinha nada lá. E quando foi fazer a ultrassom, que viu o nódulo, tava muito profundo. Tava no músculo, lá grudado no músculo. Sei. Por isso que não se observou na mamografia. E aí eu falo, se eu tivesse feito esse exame antes, a ultrassom, pelo menos antes, né, meus exames anteriores, tivesse descoberto a tempo, né, no início, e eu não passaria por tantos processos difíceis que eu passei. Então, assim, a importância hoje da mulher, se atenta aos sinais que o seu corpo apresenta, sabe? Você tem um carocinho, qualquer coisa, ai, não é nada. Não ignora isso, sabe? Vai no médico, vai ver o que é. É melhor ouvir não é nada do que você esperar e for algo mais sério, entendeu? Você vai evitar um monte de problema. E o câncer é o que é falado. Quanto antes você descobre, mais chance tem de cura, né? Menos processos você evita. Eu tenho uma amiga que descobriu o câncer também. Ela ficou... O choque do diagnóstico é terrível, mas ela descobriu a tempo. Então, tem pessoas que falam, eu não vou procurar, porque se eu procurar, eu vou achar. Gente, não é assim que tem que pensar. Vai procurar. Se achar a tempo no início... Aí ela acabou não fazendo a quimioterapia, ela só fez a radiocirurgia, resolveu. Então, assim, a gente tem que se atentar. E quando for no médico, tenta pedir, me dá uma guia de ultrassom, né? Se ele tem a idade de 35, mas pede ultrassom. Eles falam que a mamografia é muita radiação, é perigoso, né? Mas a ultrassom não tem problema fazer. Não agride nada, né? Sim. Então não custa ao médico pedir. Então peça para o seu médico. Se você tem essa intimidade e liberdade com o do seu médico, peça. Sim. Eu quero fazer uma ultrassom. Só para ver como que tá. Até se não tiver, né? Tendo essa informação isso. que a gente tá recebendo aqui, né? Que vocês estão né? recebendo também. Peça a ultrassom, é muito importante. E hoje a minha família inteira tem que estar sempre de olho, porque quando você tem um caso de câncer na família, todas as mulheres, né, sobrinhas da família, correm o risco de ter, né? Pode ser genético. Sim. Mesmo que eu fiz esse exame genético, deu negativo, graças a Deus. Mas a atenção delas tem que ser dobrada, né? Minhas sobrinhas de 20, 25 anos, elas têm que falar para a médica fazer uma ultrassom na mama. Porque tem um caso de uma tia. E aconteceu assim. E o meu caso foi assim, descoberto dessa forma. Caraca. Ô, Dê, você teve, quando as pessoas, enfim, descobrem algo assim, aquela fase do questionamento, do porquê comigo, porquê, ou por você já ter tido esse direcionamento, né, de entregar a Deus, você não passou por esse não, processo? de perguntar por que não. Eu tive muito medo da morte, assim, falar pra você, vou ser bem sincera, vou abrir meu coração. Sim. Eu tive medo, sim. Mas falar por que comigo, Deus, isso não. Mas o que eu pensei foi assim, ó, eu vivi até aqui 35 anos, meu Deus. E aí, quando a gente sabe que hoje não é assim, a medicina tá muito avançada, né? Ainda mais quando você une isso a Deus, coloca ele em primeiro lugar, não tem como dar errado. Não tem, né? exato. Mas quando você recebe, é inevitável você não pensar na morte. E quando eu me vi de frente a um problema desse, que poderia me levar a tirar desse mundo aqui, eu falei, o que eu fiz nessa vida até hoje? Então me fez refletir.
Nossa. Entende? A gente só para pra pensar nisso quando a gente encara a morte de frente. Então, por isso que eu falo que há uma Denise antes do câncer e uma Denise depois do câncer. Hoje, o que eu faço, eu penso, qual o propósito, qual o sentido disso? Por isso que eu falo que eu só existia, eu não vivia. Porque tudo que eu faço hoje tem que ter algum sentido, um porquê, sabe? Eu estar aqui hoje. Olha que propósito maravilhoso de informação, de falar de fé, de superação, de paz. Então, assim, há um propósito. Agora, vir só por vir, pra ganhar like, não tem sentido. E antes, assim, eu só existia. Então, olha como que Deus age na nossa vida. Então, o questionamento de por que comigo eu não tive. Eu tive esse questionamento de avaliar minha vida, o que eu fiz. E agora, Senhor, se o Senhor me levar, né? O que eu vou te entregar quando eu for pra eternidade? Então, assim, eu tenho tido uma vida que tem agradado a Deus, que tem andado com princípios, né? Então, muita coisa mudou, muita coisa. Então, a gente para refletir muito nesse sentido. Mas não por questionar, porque comigo... Hoje eu até agradeço, porque se ele me corrigiu, né? Que eu vejo que isso foi uma lição de vários ensinamentos que eu tive e estou tendo e vou ter até o último dia da minha vida. Mas é Deus me ensinando. E a Bíblia fala que Deus ama, ele corrige a quem ele ama. Então, eu me senti amada nesse processo, né? Quando você vai corrigir o seu filho, não é dando carinho, você vai ser firme com ele. Porque se você não se importa, você ignora. Você ignora, justamente. Então, nesse processo todo, eu via Deus presente comigo em todo o tempo, eu não me senti rejeitada, abandonada. Pelo contrário, me senti amada, acolhida, porque quando eu precisava de uma palavra, ele usava pessoas, entendeu? A palavra de Deus, que é a Bíblia, foi onde eu me aproximei, eu me aprofundei. Por quê? Deus quer trazer a gente para perto dele. Quando ele permite um problema, uma dificuldade, ele quer chamar a tua atenção. Denise, para. Você está fazendo algumas coisas errado. Vamos corrigir sua vida, a rota da sua vida. Vamos organizar aí. Eu tenho outros planos para você. Eu não quero sua morte, não quero o seu mal, eu quero o seu bem. E Deus usou desse processo todo que eu passei para me endireitar, para eu alinhar as minhas prioridades. Hoje, Deus é minha prioridade. Então, assim, não que ele não fosse antes, mas quando você valoriza algo, você interage com aquela pessoa, não é? Então, assim, eu falava muito, Deus é minha salvação, Deus é minha vida. Mas será que realmente eu vivia isso? Eu tinha tempo para gastar com Deus? Para conhecer, para saber qual é a vontade dele para mim? Sim. Então, eu não parava. Então, meu trabalho estava em primeiro lugar. Eu estava ali querendo trabalhar, para aprender meu trabalho. Minha mãe do lado, eu nem via ver minha mãe. Então, hoje, Deus em primeiro lugar. A minha família, hoje eu tenho tempo para minha família. Por mais que eu tô na correria, eu paro, eu dou um jeito. Antes mesmo de eu vir para cá, eu fui levar meus pais pro médico. Minha mãe, Denise, vai correr? Não, mãe, vai dar tempo sim. Vai dar tempo sim. Então, eu consegui priorizar e valorizar, e enxergar isso, entendeu? Coisas que eu não enxergava antes. Passava por cima, que são coisas que realmente importam, gente. Porra! Dei, tem uma coisa muito difícil na nossa relação com Deus, que é a gente aprender a ser humilde, né? Aqui na Terra. Porque acontecem coisas e a gente tem sempre que passar por cima delas pra ser humilde com o outro, pra ser humilde com a vida. E eu acredito que um diagnóstico desse força muito a gente a ter humildade, né? Sim. Porque não significa... nada mais importa. Se você quer viver, é verdade. Isso, perdão, pode falar. Não, era isso mesmo. Era um raciocínio pra puxar como que foi pra você também essa questão. Porque você se ver aos pés, assim, você se vê totalmente quebrantado mesmo, dependendo 100% de Deus. De Deus. É uma humildade tremenda, porque Deus. você coloca todas as outras coisas em segundo plano. Sim. E você tá ali e só ali. E é justamente isso, porque assim, eu ouvi do médico que eu fui assim, desenganada pela medicina, gente. Hoje eu falo que eu fiz 6 anos de idade. Porque meu médico... 6 anos. 2019. Né? 2019, E meu médico me deu, assim, ele falou que eu não passaria de 5 anos de vida. Então eu cheguei a ouvir coisas muito difíceis, que eu faria tratamento paliativo pro resto da vida. E eu vou contar, tem mais bênção ainda pra contar. Então, que eu faria quimioterapia eu já ouvi isso. E assim, eu ouvi assim, quando eu enfrentei o tratamento pela primeira vez do câncer, e foi muito rápido, assim, a forma que foi feita, porque como estava muito avançado, e a primeira notícia, qual que era o meu plano, em 2019, era engravidar. E o meu oncologista, quando eu entrei na sala, na primeira consulta, ele falou, Denise, você vai enfrentar um tratamento que pode te deixar estéril.
Aí ele falou assim, você tem interesse em congelar óvulos, né? Pra no futuro, se você quiser engravidar. Aí eu falei assim, tá, quais são as minhas possibilidades? Aí ele falou, olha, mas o seu caso, como tá muito avançado, eu não aconselho você fazer isso, porque o processo de congelamento de óvulos é demorado, né? E você precisa começar urgente o tratamento. E eu, na sala do médico, tava minha mãe, o Saulo, eu falei, eu falei, mãe, não vou ser mais mãe, eu não vou poder ser mãe. Vi aquele sentimento de, meu Deus, acabou meu sonho, né? O que eu tava projetando não vai acontecer. Aí eu falei, tá bom, mas aí dentro de mim, Denise, glorifica a Deus, a glória a Deus, Deus tá com você, Deus tá com você. Falei, tá bom. Faz parte do plano. Faz parte do plano. Falei, tá bom, doutor, vamos tocar no meu tratamento. Isso aí, se Deus permitir, se Ele quiser, não é isso que vai impedir o agir de Deus na minha vida. Eu vou ser mãe com quimioterapia ou sem quimioterapia. Se Deus quiser, eu vou ser. Nada impede o agir dele. Falei, vamos tocar o barco. E aí fui encaminhada para o tratamento de quimioterapia. Fiz rádio, fiz a mastectomia também, total, da mama. E foi um processo bem, assim, longo, né? Foram alguns anos de tratamento. E aí concluí essa primeira etapa, foram acho que 9 meses, se eu não me engano, no total, essa primeira etapa do tratamento. Concluí, fiquei boa, fazia os exames, zerou. Só que daí, depois de 6 meses, eu tive um outro susto. Aí apareceu outro linfonodo do outro lado. Então era de um lado, aí apareceu do outro lado, inchaço. E aí, de novo, meu Deus do céu. O que significa isso? Falei, Deus, eu achei que tinha acabado, Senhor, não. Achei que isso aqui tava bom. Eu já aprendi muitas Nossa, lições. eu falei, Deus, chega. E foram 9 meses do primeiro processo lá atrás. Porque é um processo longo, né? Muito, muito. A gente não sabe quando... A gente imagina, né? Que vai ser curto, né? E quando acabou descobrindo que a doença voltou, e o médico falou assim, ó, se a doença voltar, você morre. Eu escutei. Nossa, que amor. Porque a doença... gente... Não é Que fácil. abençoado. Médicos melhores. Mas, na verdade, ele perguntava porque eu perguntava. Meu médico, ele é muito calado, né? De falar muito. Então, mas eu queria saber como que tava o meu estado, o que era, qual era a gravidade. Aí, por cutucar, eu ouvi o que eu não queria ouvir, né? Mas eu cutucava. Dava aquelas, né? Eu falei, me fala o que eu tenho. Seja Então, real. ele tentava me resguardar, mas eu queria cutucar, ele falou. E aí ele falou que era um câncer muito... É o triplo negativo, que é o tipo do câncer que eu tenho. Não tenho mais. Em nome de Jesus. E aí ele falou assim que se é uma doença que... uma das características dela é o crescimento muito rápido. Então é uma célula que se desenvolve muito rápido. Que se ela voltasse... E quando voltou, veio isso na minha cabeça. Essa voz maligna, assim, né? Querendo falar, voltou, e agora, né? Mas mesmo assim, eu posso te falar com toda certeza, não me abateu. Porque eu tava assim, tão assim, num relacionamento tão legal com Deus, sabe, de confiança, que quando eu recebi de novo o diagnóstico, claro que eu chorei, né, de ser humano, a gente chora. Mas eu não me abalei. Tipo, nossa, acabou, agora eu vou morrer, Tipo, meu Deus. Vamos em frente. E foi assim que foi. E aí, continuei o tratamento. Aí, continuou com quimioterapia e começou essa jornada de tratamento. E aí, nesse processo de tratamento de 2019, aí foi 2020, 2021... 2022, foi final de 2022, em meio ao meu tratamento de quimioterapia, eu descobri uma bactéria no coração. Como que descobriu? Você começou a passar mal? Não, eu tinha muitas febrinhas, sabe, febrícula, assim, bem baixinha, porque eu tinha que fazer quimioterapia, e pra eu ir pra quimioterapia, eu tenho que estar bem, com a minha imunidade legal, pra poder estar forte, pra suportar a quimio, porque ela é forte, né? Ela mata tanto células boas quanto células ruins. Então, pra eu e pra ela, todas as pessoas que passam por isso fazem exame de sangue antes. Se a imunidade estiver baixa, você não faz na próxima semana, até você se recuperar. Entendi. E como eu tava com muita febrinha, aí a febre era época de Covid, aquela loucura Coisa toda. total, pegou pandemia ainda, E aí, então, eu era muito atento em relação a isso. Então, aí eu tava com febrinha, Denise, não vai fazer quimioterapia, não. Adia. Aí começou a adiar muito, e não pode adiar. Quem passa pelo tratamento de câncer sabe que qualquer tempo cada dia conta muito pra gente, né? Então, você perder um ciclo de quimioterapia, pra gente era muito ruim. E aí, aconteceu isso. Aí, por estar adiando muito, o médico, vamos investigar a causa dessas febrinhas. E aí, me internaram. E aí, começaram a fazer um monte de exame.
E aí descobri essa bactéria, que tava com endocardite bacteriana. E ela veio devido a... Eu tenho um portocate, que é onde eu tomo as quimioterapias, né? Ah, tá. E aí ela pode ter... E na época também, eles não têm a certeza de onde veio essa bactéria, mas a mais provável causa é que venha do portocate ou uma infecção de dente que eu tive também nesse tempo. Aí meio processo de quimioterapia, baixa imunidade, como infecção de dente, aí não sabe se dizer se do dente ou se do portocate, mas a mais provável causa é que é do portocate. Tanto que foi tão séria essa bactéria que eu fiquei internada, me internaram, eu fiquei 15 dias só para tratar da infecção. Eu perdi uma das válvulas do coração. E aí eu precisei me submeter a uma cirurgia cardíaca. No total foram 30 dias de internação. 15 dias só para tratar a bactéria, né, para tomar antibióticos, para eu ir para a cirurgia. E nesse processo eu tive que interromper a quimioterapia, porque eu tinha que cuidar agora desse problema do coração. Daí eu tratei do coração e aí fiquei lá, e lá conheci a dona Fátima, né, que é a esposa do Gustavo, que foi um outro podcast que eu participei. Olha como que Deus vai fazendo. E eu me perguntava, se eu tô lá, Deus, por que eu tô aqui nesse hospital? Por que o Senhor me trouxe pra cá? Quem que eu preciso conhecer aqui? Quem que eu preciso conhecer aqui? O que eu tenho que fazer aqui hoje? Quando eu preciso falar aqui, hein? Justamente. E conheci, fiz novos laços de amizade lá, pude compartilhar da minha história, conheci também a história deles lá. Foi muito gostoso. Então, gostoso assim, Deus, não é fácil estar no hospital. Mas a gente entende o propósito, entendendo? Mas agora, olhando, né, você consegue entender cada passinho. Quando você tá passando pelo processo, pela dificuldade, você fala, é um desespero atrás do outro, né? Meu Deus, uma notícia ruim atrás da outra. Aí quando você olha pra trás, ou quando acontece, ai, Deus, era por causa disso. Eu entendi, porque o Senhor me trouxe pra cá. E o Saulo comentou no formulário de um aneurisma. Esse do coração. Não, esse é outro problema. Olha só. Denise, vamos lá. Eu falo, não é Deus, Lilian. Quando você me perguntou, é Deus, não tem como não falar dele. Cara, e aí você... Aí no hospital, ainda dos 30 dias que eu fiquei internada, eu fiz a cirurgia do coração. Em 15 dias era pra tomar um antibiótico. E aí, depois de 15 dias, você vai pra fazer a cirurgia. 4 dias depois, você tá em casa, Denise. Eu falei, legal, 15 dias de antibiótico, eu vou fazer a cirurgia. É de peito aberto. Então, que abre o peito. Então, foi essa cirurgia que eu fiz. Troquei a válvula do coração. Eu pensei, 4 dias, tô em casa. No pós-cirúrgico, tive Covid. No hospital. Com o coração aberto lá, com 5 pontos. Então, olha só, tive Covid no hospital, tive líquido no pulmão devido também à cirurgia, aí tive que drenar o líquido do pulmão lá no hospital. Então, no total, foram 30 dias. O que era para ser, assim, o pós-cirúrgico 4, virou mais 15 dias. E aí, adiou a minha saída do hospital. Mas, no total, foram 30 dias de internação. E aí, esse é um milagre lindo que Deus fez, né? E aí, depois, me recuperei, voltei pro tratamento do câncer. Volta para fazer quimioterapia de novo, porque eu preciso dela, né? Fazer um paliativo. Quando eu faço o tratamento lá, 1 ano depois, 2023, eu descubro também por exames de imagem, porque eu tenho que fazer a cada 3 meses exames de controle da doença, né? Do tratamento. E aí, nesses exames, apareceu um aneurisma na cabeça. Um aneurisma cerebral. E eles fazem um check-up completo quando é assim? Eu faço cada 3 meses um PET scan, que rastreia o corpo inteiro, e uma ressonância da cabeça. Então, esse PET scan... Mas tem correlação? O quê? O aneurisma com... Aí o aneurisma veio da bactéria do coração. Poxa! Porque ele subiu, né? Porque coração e cérebro, né? É tudo muito perto. Daí ele correu e foi pra cabeça. Tanto que é um aneurisma... eu não lembro o nome que fala, gente, mas ele é... Tipo, indícios de bactéria, sabe? Tudo indica também que veio dessa endocardite do coração. Mas aí, como eu não sentia nada também, não tinha dores de cabeça, não sentia nada. E o aneurisma, ele é muito sério, porque se ele... tem pessoas que não tem nada, tá bem aí da vida, do nada, morre. Porque ele estoura, ele rompe. E o meu aneurisma, o médico falou assim que foi Deus, porque ele chegou a sangrar, chegou a ameaçar de romper, mas ele não soube explicar que alguma coisa... não deixou esse aneurisma romper. Meu Deus, Denise. Gente! Ai, Deus, obrigado. Meu Deus, sim, muito! E aí o médico falou, se ele rompesse, ou me levaria a óbito, porque não dá tempo de ter socorro, levar pra você ser socorrida, ou eu ficaria com muitas sequelas, né, sem andar, ficar vegetando.
que é o que acontece, né? Mas geralmente é morte. Tanto que eu fui no meu neurologista recentemente, ele falou, Denise do céu, ele viu as imagens do meu aneurisma, ia romper, Denise, ia romper. Então, não dá pra explicar. E deu muito certo, deu tempo de eu fazer a embolização, aí eu fiz um outro procedimento, que é a embolização desse aneurisma, e tá tudo bem. E ele, tipo, calcifica depois? Ele como se, ele é como tipo, se fosse... uma pedrinha, assim? Ele faz como se fosse não é costura, mas ele chipa ele lá dentro, entendeu? Aí ele bloqueia aquele, onde tava aquele Entendi. coágulo. Então não é uma cirurgia para ser retirada. Não, ele embolizou. Ele tipo, bloqueou, costurou, como se fosse costurar, vamos falar uma linguajar mais simples. E aí ele bloqueia esse aneurisma. Entendi. E aí agora eu tenho que fazer exames também de controle a cada 6 meses pra ver certinho. Mas em tudo isso, e aí mais uma vez eu tive que interromper a quimioterapia, o que não era bom pra mim. Porque sendo que no último exame, olha só, antes da quimioterapia, antes desse aneurisma, eu tinha feito um PET scan e tinha dado que a doença estava aumentando no meu corpo. Assim, aqui eu tava no mediastino, né? Que é onde mostra que eu tenho, um pouquinho no mediastino. E aí mostrou no PET scan que tinha aumentado. Aí quando eu descobri o aneurisma, aí ele falou assim, Denise, agora você vai ter que parar de fazer a quimioterapia para tratar o aneurisma, para ir para cirurgia. Aí eu falei, meu Deus, se eu parar a quimioterapia, vai aumentar mais ainda essa doença, e aí, né? Eu falei, beleza, senhor, o senhor sabe o que tá fazendo, né? Vamos lá. E confiei, descansei em Deus, continuei com a minha fé, ele cuidando de tudo, e fui pra cirurgia, bem, e aí eu fiquei acho que 4 meses sem a quimioterapia. Nossa, é bastante. É bastante. Para um paciente oncológico, é muito tempo, né? Para interromper. Ainda mais com o exame mostrando que estava aumentando a doença. Aí, nisso, eu parei, falei, tá bom. Quando eu parei de fazer, tratei certinho, aí volto, Denise, para oncologista para retomar a quimioterapia. E a bênção tá aí, gente. Quando eu volto pro médico a gente retomar, fazer novos exames e ver qual o tratamento que eu ia enfrentar agora, se ia ser o mesmo, ia mudar o medicamento, aí ele vê que o meu exame, a doença estabilizou ali. Eu mesmo sem quimioterapia, a doença se manteve estável. Nossa. Aí que o médico falou, Denise, vamos observar? Eu vou interromper a sua quimioterapia agora, vamos tirar umas férias, ele fala o termo férias. Vou te dar férias das quimioterapias pra gente ver como que tá, porque nem ele soube explicar, né? Como que eu tô sem quimioterapia e a doença não tá evoluindo, né? Aí, e assim eu tô. A minha última quimioterapia foi em dia 23 de dezembro de 2023. Você está de férias? Estou de férias até hoje! Por isso meus cabelinhos cresceram. E aquilo que não se explica, né? Que é o milagre. Eu tô assim. É o que eu tô vivendo. É o que eu tô vivendo. Que tinha uma sentença de morte, né? Eu tô muito chocada. E sabe o que mais, assim, me faz parar pra pensar, assim, que em meio a tanta coisa, há tantos anos, há tanto processo, a sua fé, ela se manteve, eu acho que só crescendo. Só mais. Diante disso, como não crescer? Núbia, como não crescer? O caos. Paz em meio ao caos. A gente já teve uma... Como chama a Aline, né? Aline. E foram processos diferentes. Muito Ela diferentes. teve um processo inicial de questionamento, que eu lembro. E assim, também é difícil você se manter diante dessa fé, assim, que você não se questiona, que você, né, que não te abala de um jeito que parece que tudo vai desabar. Sabe o que Nossa, acontece? que loucura. É assim, ó. Quando a gente valoriza, a gente interage com Deus. Então, assim, igual eu tava falando, acabando cumprindo meu raciocínio. Quando a gente valoriza algo, a gente dá muita importância para aquilo. Então, hoje, Deus, ele é... Não que não fosse antes, mas como eu vivi isso, então isso me aproximou de Deus. Então, eu valorizo ele demais. Deus é tudo para mim, ele é tudo que eu tenho. Não existe outra razão para mim, para viver. A minha motivação é Deus. Você vai perguntar essa pergunta? A minha motivação é Ele, sabe? Temos, mas já tá respondida. Ele é a minha motivação, porque eu tô aqui por Ele. Então, quando eu interajo com Ele, quando eu busco conhecer a vontade dEle, eu tenho acesso a Ele. Quando eu tenho acesso a Deus, eu usufruo das bênçãos que Ele dá. Quais são essas bênçãos? É a alegria, é a esperança,
é a paz que excede todo entendimento. A paz em meio ao caos, sabe? Que só ele dá. Não é uma paz que quando tudo tá bem, eu tô com dinheiro, tô com saúde. Tudo certo, tudo caminhando tudo bem. Mas é Não, quando tá tudo pegando fogo e você tá aqui, vamos em frente. não vai é dar tudo essa paz. certo. Não é essa paz que Deus dá. É quando tá pegando fogo, quando tá tudo. Não, você vai morrer. Não dá mais, Denise. E você tá aqui, ó. Ai, Nossa, Deus. mas, cara, você sabe que agora parando pra pensar, as pessoas falam assim, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Vai morrer. Mas não, eu acho que tem uma certeza melhor que É. essa. Que sempre que a gente precisar dele, ele estará lá. Sim, com certeza. Com certeza. Porque, tipo assim, não tem como Pra ser socorrer. diferente. Não, se você confiar, se entregar pra ele, ele vai. Ele vai estar presente, vai estar junto, sustentando, fortalecendo. Acho que Tem essa é a melhor um certeza da vida. versículo que fala assim, ó, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então não é na força do meu braço. Eu, Denise, já teria morrido lá atrás, quando o médico falou tá com câncer. Já teria que Já teria, ai meu Deus, enterra, pá. Mas é a força que vem dele, entendeu? É ele que dá essa força. E é uma força que a gente não explica, gente. É uma paz que a gente não É explica. algo que é difícil você colocar em palavras, né? É demais. A gente tenta expressar assim, né? mas Ai, não- A gente quer que a pessoa abra a cabeça da pessoa assim, ó, entenda que é verdade, é real. E é verdade, eu vivo muito isso. Eu não tô falando da boca pra fora. Eu vivo isso. Eu, assim, ó, eu faço meus exames, parece lá um pontinho da doença. Mas ela tá parada lá. Ela não evolui mais. Eu tô sem quimioterapia, sem tratamento. E ela vai nem- ficar vai lá. ficar em nome de Jesus. E paradinha. E assim, um câncer que é conhecido como uma das características por seu crescimento rápido. Gente, ele tá lá. Eu passei por cirurgia de coração, aneurisma. E eu tô aqui, sem tratamento nenhum. Assim, né? De férias da quimioterapia. Então, é Deus, não tem outra explicação. É pra contrariar toda a É pra ciência, contrariar, entendeu? isso mesmo. Pra contrariar. André, e sobre saúde? Sobre cuidados com a saúde? É. O que mudou? A minha alimentação mudou muito. Antes eu comia muita tranqueira. Não que eu não coma, né? Meus docinhos, que eu gosto bastante. É difícil não, não mas tamo comer, né? Mas a minha alimentação hoje, tem um olhar mais assim... Quando eu vou almoçar, por exemplo, eu olho pro meu prato não assim pra comer, tipo, ai, que delícia, uma lasanha. Antes eu fazia isso, né? Comer coisas só frituras. Pelo Hoje sabor. Pelo sabor. Hoje eu vejo que é meu remédio. Eu vou lá, o que eu vou pôr? O que vai ser meu remedinho hoje? Uma salada, entendeu? Legumes, então um pouquinho arroz. Então eu procuro, e quando os dias com a família, eu acabo comendo um pouquinho mais, né? Que a gente precisa. Sim. Mas no dia a dia, a minha alimentação mudou demais. Muito, muito. E a atividade física que eu comecei a fazer com o Saulo, né? Academia. A gente tá fazendo e precisa, né? A gente precisa de exercício E físico. você fez terapia durante todo esse processo? A Bíblia. Ó. A minha terapia foi Deus. A gente Não pode foi- ficar não aqui foi- o dia inteiro conversando, cadê? E assim, gente, ó, assim, é incrível como a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala com a gente. Não é um livro ultrapassado, não é um livro que precisa ser atualizado. Ele é um livro muito atual. E claro, né? Muito, e fala aquilo que você precisa ouvir. Então, assim, tantas vezes eu tava angustiada, e não vou falar que não teve dias que a gente não acorda, né? Ai, não tô desanimadinha hoje, Senhor. E aí Deus conhecendo o nosso coração, e sabendo como falar comigo, como me acalmar, aí eu vou na palavra, e ele falava exatamente o que eu precisava ouvir. Aquela paz, e aí a paz que excede todo entendimento vem e me invade, e eu confio. Então não tem como ser diferente disso. Ele que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas. Então não tem como eu viver diferente disso, entendeu? Então ele é o meu motivo, ele é o que me motiva todos os dias para eu levantar. E agora, Senhor Deus, como que vai ser hoje? Então o que o Senhor tem para mim hoje? E do trabalho, eu tô afastada, né, das minhas atividades. A gente chegou a falar sobre isso. Por conta disso tudo que questão de Sim, saúde, né? claro. Mas assim, teve um momento que eu me perguntei assim, nessa questão. Eu falei, nossa, agora eu não tô trabalhando, e agora? Mas Deus me conhecendo, sabendo que eu sou ansiosa, agitada, né? Ele preparou o Saulo, que é meu esposo, que sempre me traz assim, Denise, vamos. Eu vejo, você tá sempre com ele. Então, Desde aquela época que a gente se sempre, no conheceu. primeiro você fez parte. Quem sabe você vai estar presente também nesse próximo. Queria aqui deixar meu agradecimento pra Lilian, que abrilhantou o nosso evento também lá.
Contabilidade Conectada. Foi fofo, eu que lindo. agradeço o convite, fofo. E queremos você de novo lá. E quem sabe a Núbia também presente com a gente, né, Núbia? Com certeza. Ah, nós queremos com vocês certeza, lá, vocês super duas, encaixa. né? Topa? Oh. Ah, então. Já tô pensando aqui já. Aí, Tô ó. com look de- Vamos pensar. Foi uma benção. E a Lilian, quando você. Não sei se você lembra de mim, eu tava com a cabeça bem raspadinha. Lembro. Tava começando a lembro. crescer, porque eu tinha acabado a primeira fase. Sim. E aí, Que foi o primeiro 2019, Macrosult. foi isso. Foi o primeiro. E aí, ano passado, você participou como palestrante e abrilhantou o nosso evento. Você sabe que você aquele dia me recebeu com uma alegria, assim, tremenda, assim, sabe? Sabe quando você sabe que a pessoa, ela tem alegria dentro dela? É diferente, né? E aí você me recebeu de uma forma tão alegre, assim, e isso deixou tudo mais tranquilo pra mim. Ai, que gostoso. Porque não tem como não ficar nervoso num evento. Tu vai abaixa um Porque pouquinho você aquela se sente ansiedade, responsável né? pelas suas palavras, porque você sabe que vai impactar a vida de outras Sim. pessoas de alguma forma. sim. E Então foi é muita lindo. responsabilidade. Aí, estar com você ali naquele momento, até fiz a brincadeira da música, se eu podia colocar uma música foi. Girl Power pra entrar, porque eles tinham uma música animada, mas uma música meio que fixa, assim, pros parecidos. Aí eu cheguei na Dê e falei assim, posso mudar minha música? Pode. Posso escolher a minha música? Aí foi aquela, unstoppable. Aí foi isso, eu quero te falar que aquele dia você fez toda a diferença na que minha palestra. linda, obrigada. Eu que agradeço a você lá, foi lindo. Ainda aquela moça que linda, tava linda, a Lilian é maravilhosa e abrilhantou. Não, A Nu me ajudou no look. Foi, olha aí, Eu não lembro. foi maravilhosa. Foi um que a gente ainda ficou de dúvida no brinco, lembra? Foi Você ia com o linda. brinco laranja, ia com o brinco não sei o Lembrei, quê. Aí- lembrei. Ó, e vou te falar, você me inspirou pra entrar na academia? É verdade! que coisa Porque você é toda boa! bonita, assim, toda linda, né? Que ela é toda malhada, definida. né? Definida. Eu falei, olha a É uma Lilian, que humilhação, linda. né? É uma humilhação, cara. Falei, meu Deus, eu essa preciso mudar. Obrigada por ter ido na academia Linda. hoje, você viu? Lembra É. de mim? Eu falei, Obrigada por ter ido na academia hoje. Eu falei, eu vou sentar lá do lado dela hoje, eu tenho que treinar Né? meus braços. É humilhação, fora. Uma humilhação aqui. Posso fazer uma última pergunta? Eu acho não que sei temos como a gente tá de tempo. Temos tempo. Dê, como que foi essa questão, caiu o cabelo, Caiu. em relação à feminilidade? Você passou por esse processo também de, às vezes, de aceitar, de se ver diferente? Porque para nós mulheres o cabelo é algo muito importante, né? Sim. Eu brinco que é um Nossa item na história. nossa imagem que para nós mulheres realça muito a nossa estima. Eu Sim. falo que é como se fosse uma armadura às vezes. Como é que foi para você esse processo na hora que você perdeu o cabelo? Enfim, como que você viu tudo isso, lidou com tudo isso? Graças a Deus, porque a minha família sempre assim, me elogiando, né? Uhum. Ai, tá linda! Uhum. Então, ter pessoas que te põem pra cima, mesmo quando eu não me sentia, a gente fica outra pessoa, né? Sem sobrancelha. Até hoje eu não tenho cílios ainda, tô passando um lápis aqui. Nossa, nem tinha É reparado. lápis, ó. Os cílios é só uns fiozinhos Tá aqui. os ótimo, nem cílios. tinha reparado. Então, eu tinha a definitiva aqui na Aham. sobrancelha, o que me ajudou a contornar a sobrancelha, né? Mas a minha família foi fundamental para esse processo. Pra mim, a minha desconstrução, assim, de beleza, né? Me ver sem cabelo. E quando caiu o cabelo, eu tava no banho. A médica falou, no 14º dia após a quimioterapia, vai cair seu cabelo. Falei, ai, meu Deus, será que é assim? E dito e feito, eu no banho, comecei a lavar e aqueles tuchos, assim, do cabelo. Aí eu não quis esperar cair sozinha. Peguei e raspei mesmo, né? E foi tranquilo, eu usava lenço, muito lenço. Eu já esperava essa resposta dela. Do lenço? De boa! Tipo, foi paizinho. Eu já imaginava que era essa a resposta, mas eu falei, deixa eu perguntar, né? Vai que tem. Mas Foi de adorei a boa. pergunta e adorei a resposta que você falou de reconstrução da beleza. Porque eu acho que é isso, né? Você reconstruir o que é beleza pra você. Sim. Porque estar bonita É um naquele novo momento momento. era... Aí eu falava, certo, tá calor, não tem que ficar penteando o cabelo, fazendo ficar chapinha, né? Eu falei, Já meu facilita, Deus, né? Mas foi muito tranquilo, assim. E o Saulo, meu marido, foi muito, assim, muito importante Que pra mim, né? parceirão, né? Demais. Eu também fiz a masté. Até hoje eu não fiz a reconstrução. Então, assim, olha só, eu não fiz a reconstrução na época porque o médico que ia... A gente pode fazer a reconstrução no momento da retirada da mama, né? E eu tirei ela toda mesmo, né? Foi só a direita. Que é com o próprio silicone, né? Com o próprio silicone,
E aí, quando eu optei em fazer a reconstrução no dia, né, da retirada da mama, só que daí o médico que ia fazer a reconstrução quebrou a mão. Aí eu falei, como que pode um médico com a mão não é pra quebrada? pôr. Aí não é pra pôr. Aí o médico falou, Denise, o mastologista, você não pode esperar o médico melhorar pra você tirar a mama. Você tem que ir direto pra cirurgia. Eu falei, então então tá. vamos. E fiz. E hoje, assim, tô bem. Entendeu? Me faz falta. Às vezes, como, né? Falei, mas hoje o Saulo fala, Denise, não precisa. O Saulo é top, gente. Porque daí, às vezes eu me sinto, tipo, falta alguma coisinha, amor, né? Mas Denise, tá tudo bem, tá linda. Então, a importância do seu parceiro, do seu marido, entendeu? Tipo, de colocar essa... E também te passar que uma não importa segurança, isso. né? Pra ele não importa um órgão meu, entendeu? Não importa se eu tenho um peito ou não. Importa eu estar com ele. Tanto ele traz sempre eu pra perto, igual você falou, que eu tava comentando da minha profissão, né? Eu viajo, gente. Eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Né? Mas a gente tá acompanhando a Nossa. viagem, a gente tá embarcada, assim. Meu Deus do A gente tá assim nessa É viagem. que o problema é que a gente também viaja, Ai, entendeu? meu Deus. E aí ele me traz sempre pra perto dele. Ainda eu falei pra ele que do meu desejo de colocar, né, a prótese esse ano. Ele disse, não, vamos viver nós dois a vida. Vamos lá, a gente tem muito que crescer na empresa. Ele quer me trazer pra perto dele. Eu falo, mas eu não trabalho. Só você trabalha, você tá comigo, Denise. Eu preciso de você, Eu da te sua vejo opinião. sempre trabalhando. Então, Com licença. e ele quer sempre eu estar perto dele, a minha opinião importa pra ele. Então, ele foi fundamental para meu processo também de recuperação, sabe? Pra me trazer, assim, de volta pra vida mesmo. Tipo, ó, Denise, já tá bem, né? Esquece a doença, agora vamos viver a vida aqui, nós dois. Vamos voltar. Sua vida profissional agora é comigo, né? Eu preciso de você do meu lado, me acompanha. E é muito bom, porque eu vejo ele conquistando o espaço dele. Eu posso estar mais perto dele, mais presente com ele. Então, até o meu relacionamento mudou. Então, olha como que Deus faz. Então, assim, eu me trouxe mais pra pertinho dele. A minha família, a minha mãe, preciso falar da minha mamãe também, que ela foi Qual o nome fundamental. dela? Beth. Dona Beth. Que filha, hein? Que foi fundamental pra mim. Ela me abraçou, assim, meu Deus do céu. Quando eu chorava, ela vinha, ficava comigo. Ai, mãe, Ela abriu né? as portas da casa dela. No primeira vez que eu descobri, eu fiquei bem mal mesmo, né? Fui morar com ela. E o Saulo, meu parceiro de vida, meu marido lindo, abriu mão também da vida dele na minha casa. Foi comigo, a gente foi morar num fundo de um quartinho da casa da minha mãe. O Saulo podia falar, não quero. Ele foi comigo lá. Então, pra ele foi muito difícil, né? E é importante falar isso, a importância do homem pra mulher nessa hora, do marido, né? É por isso, escolham bem os seus parceiros. Porque uma notícia assim Exatamente. pode surgir a qualquer momento, né? Exatamente. E ele teve ele teve total estrutura pra aguentar todo o processo. Ele não se mostrava desesperado em nenhum momento. Assim, sabe? Assim, abalado. Hoje a gente conversa, ele já se abre mais comigo, né? Ai, porque como ele tava se sentindo. Eu falei, amor, mas eu nem sabia que você tava pensando assim, que você tava se sentindo assim. Porque ele tava forte. Queria se mostrar forte pra eu estar bem também, né? Tá tudo bem. Ele queria o meu bem-estar. E ele foi, abraçou, assim, o meu tratamento, estando junto comigo. Ficando num quartinho pequenininho, eu e ele, no fundo da casa da minha mãe, pra minha mãe poder cuidar de mim no tratamento, né? E assim foi. A minha família foi fundamental pra eu passar por todo o processo. Tanto da beleza, né? De perder os cabelos, de eu estar bem, o meu bem-estar. E da minha recuperação. E a minha igreja, né? Que também é uma família também, não é uma família de sangue, mas é uma família espiritual também, que eu devo muita gratidão. De pessoas, saber que tem pessoas orando por você. Isso fortalece demais. Nossa, não tem nada mais especial que isso, né? Uma pessoa orar por você. Quantas pessoas usadas, que eu tava lá ruim, assim, meu Deus. Então, assim, não existe, se você sentir no coração de mandar um recadinho pra alguém, sabe? Bom dia, que seu dia seja lindo hoje. Só isso. Não precisa falar um texto, Muda florear. tudo. Já muda, você já vê ali, ai Deus, obrigada, porque eu precisava ouvir isso. Então, e eu recebi muito esse carinho das pessoas, sabe? Da igreja, da minha família, do meu esposo. Então, foi isso que me sustentou. Deus tudo. aqui, regendo tudo isso. Que Então, eu lindo. vi Deus em cada um. E transformando cada uma dessas partes, Cada né? uma dessas partes. E aí foi aí me alinhando as prioridades, né? Aí a minha vida foi assim, aí Deus foi me Encaixando. mostrando, né? Como que eu tinha que fazer, né? Então, hoje, eu preciso nutrir o meu espírito para que todas as outras coisas vá bem. Então, e antes eu fazia o contrário. Eu me preocupava com, o trabalho, aqui primeiro... E Deus, aí depois se eu tiver um tempo, eu vou A lá hora que falar. der. Na hora que der, eu vou lá ler a Bíblia. A hora que der, eu vou falar com Deus. Hoje não.
Eu tenho que falar com Deus. É Ele que vai me dirigir. Então, é Ele que é o dono e, né, e o guia da minha vida. É Ele. O resto, Ele vai encaixando. Vai por aqui, Denise. Mostra, vai por aqui. Ó, aqui é assim que você vai fazer. Então, eu vou. No que Ele me falar, eu vou. É assim. É isso. É isso. Ô, Dê, você não viu, mas a gente recebeu ali que a Ai, gente já acabou? 10 minutos. Apareceu um bilhetinho assim, ó, 10 minutos. Aí já tá escorrendo uma lágrima aqui, porque eu ficaria aqui a tarde toda. Mas a Nu falou que seria a última pergunta. Ah, But, gostaríamos que você... A gente até colocou aqui, né, pra você dar um conselho para as mulheres que estão enfrentando algum tipo de diagnóstico. Mas, a gente acha que pode transcender isso. Deixa um conselho para as mulheres no geral. Que estão enfrentando, que não estão enfrentando, o que vier no seu coração. Se você quiser olhar para aquela câmera, fica à vontade. eu vou usar esse momento para falar um versículo da Bíblia, que é um conselho não meu, mas é de Deus. Que a sua felicidade esteja no Senhor, que Ele atenderá todos os desejos do seu coração. Então, se a sua felicidade, se você se satisfizer nele, você pode ter certeza que todas as demais coisas, o que você está procurando, de repente uma cura, de repente um emprego dos sonhos, então um casamento, né, um marido. Então, se você colocar a sua satisfação, a sua alegria em Deus, Ele vai atender os desejos do seu coração. Então, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ai, É isso. que lindo! Amém! Amém! Afinal, foi pra gente também. Eu falei, não falei? A gente senta aqui, a gente fica assim, ai meu Deus, é pra gente hoje esse podcast. É maravilhoso. Você stalkeou a gente, né? Stalkeei! Será, Nubão? Ai, Tem um quadro que se chama Manda bola! conheço! Arrasou. Olha, o Manda Bola sendo conhecido assim, ó. De formiguinha, formiguinha, formiguinha. Deus fará o Manda Bola conhecido. Vamos lá. Começa aí, Nubão. Mas sou ruim nisso, hein? Perguntas rápidas e respostas rápidas. Tá tudo bem se eu sou ruim, estender, porque que eu sou a gente devagar. A gente não tem nada de rápido. Uma palavra que te define hoje. Fé. Nossa. A segunda, fé é... O que me motiva, Deus, né? É Deus. Uma comida que te dá conforto. Chocolate. Já falou até daquela chocolate. Tem um chocolate aí, inclusive. Kinder Ovo. Pode fazer a propaganda? Kinder Ovo. Ai, meu Deus, muito bom. Última. Um lema ou frase que você repete para si mesma. É um versículo bíblico também. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Uau. Cara, Isso. e agora a gente tem a pergunta mais simbólica, mas que ela foi respondida de tantas maneiras já nesse episódio que... Já respondi, né? Mas... O que te motiva? Deus! É ele porque tudo que eu contei aqui tem como ser diferente disso? Não. Se explica, a medicina explica. Não. Então, contrariando medicina, contrariando diagnóstico médico, eu tô aqui ainda. Então, milagre a gente não explica, a gente vive, né? Então, não tem nem explicação. Eu queria, igual a Núbia falou, a gente quer tentar falar pra ver se vocês conseguem entender o que eu tô sentindo. Mas eu espero que que eu tenha passado um pouquinho desse sentimento, que é genuíno, é verdadeiro, não é da boca pra fora. É realmente o que eu vivo, é o que eu sinto. É o amor de Deus. Linda. É isso. E você tá tão linda aqui na nossa frente Ai, hoje. vocês que tão! Tão reluzente, tão alegre. maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, com as meninas que estão nos assistindo Ai, também. eu que agradeço. Nossa, quando a gente leu aquilo, falou, não, a gente tem que trazer ela porque vai ser algo muito especial, e foi. Amém. Então, muito obrigada, que Deus continue abençoando a sua Amém. vida e que através da sua vida, Ele abençoe a vida de outras pessoas. Amém. Porque eu acredito que esse é um dos seus propósitos, sim, né? Sim. E é isso, vamos juntas. Amém. Eu agradeço de verdade o convite, esse espaço de falar. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aqui também, viu? Eu stalkeei o podcast de vocês. Vários assuntos, como eu comentei com a Núbia, não é só um tema, né? São vários temas que vocês abordam. E é um propósito muito maior, né? De informação, de motivação, de ensinar. Continuem, não parem, não parem, não parem, não Obrigada. parem. Continuaremos no propósito, né? Sim.
Já vamos fazer o nosso círculo. A gente tem uma corrente Um que a hábito. gente faz todo final É. de agradecimento pra agradecer todo mundo que senta aqui nessa cadeira. A gente tem certeza que todas são enviadas por Deus pra nos ensinar alguma coisa, ensinar pra todo mundo. Então, muito obrigada. E assim a gente se despede desse episódio. Sim, a gente olha pra aquela câmera. Um beijo! Dá um Até a tchau. próxima!